Nessa tarde eu vou estar deixando aqui uma palavra que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35, que fala de quando Jesus estava ali no barco com seus discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa passagem é uma passagem muito conhecida, que fala ali de quando Jesus estava ali em alto mar com os discípulos, ali no mar da Galileia. E ali teve ali uma grande tempestade, e os discípulos, eles tiveram medo quando eles viram ali aquela grande tempestade, Jesus ali tranquilamente no barco dormindo. E ali os discípulos, eles temeram, eles tiveram um grande medo daquilo ali que estava acontecendo. Mesmo que Jesus estava ali no barco com eles já haviam presenciado muitos milagres que Jesus já havia feito. Era multiplicação de peixe, Jesus já havia andado sobre o mar. Muitos milagres os discípulos já haviam presenciado, mesmo eles sabendo ali com quem eles estavam no barco, mesmo assim eles temeram, eles tiveram medo. E nós também hoje, nós passamos por isso, porque muitas das vezes nós servimos a um Jesus que tudo pode, nós servimos a um Deus que não há nada impossível para eles. Nós sabemos quem é o Deus que nós servimos, mas muitas das vezes quando nós nos pegamos ali em situações difíceis, em momentos difíceis, a gente se deixa ser tomado pelo medo. Em questão ali de pouco tempo, quando nós vamos observar, o medo já entrou no nosso coração, está nos dominando. E aí é nesse momento que nós temos que voltar os nossos olhos para Jesus e saber o Deus que nós servimos, o Deus que nós conhecemos, e não deixar que esse medo venha fazer parte da nossa vida. Porque ali naquele momento os discípulos, eles foram totalmente tomados pelo medo. Eles chegaram a pensar ali que eles iriam morrer ali naquela situação. Mas ali Jesus, ele acorda e repreende aquele vento e pergunta para eles. Disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus pergunta para eles: vocês ainda não têm fé? Quer dizer, tantos milagres que eles já haviam presenciados, tantas coisas eles já haviam presenciado ali que Jesus já tinha feito, e mesmo assim eles deixaram ali ser dominados pelo medo. E Jesus pergunta a eles: tendes fé, não tendes fé? Então é o que acontece com nós também nesses dias, nos dias das nossas vidas, em todos os momentos. Se nós não tiver apercebido, quando nós nos deparamos, o medo já está plantado em nosso coração. E nós temos que crer no Deus que nós servimos, independente da situação que estivermos passando, as lutas, dificuldades, o Senhor é aquele que está ali conosco, nos ajudando e nos mostrando que nenhuma tempestade pode nos vencer, que nenhum mal pode nos vencer se nós estivermos firmes na presença do Senhor. E aqueles discípulos ali, eles puderam ver mais um milagre ali que o Senhor fez, que quando ele falou para os ventos ali se acalmar, eles perguntam, né, quem é esse? Que até o mar, que até o vento lhe obedece. Que homem é esse, né? Era Jesus de Nazaré, aquele que ainda opera milagres hoje, ele continua fazendo, só depende de nós, crer e confiar o quantas coisas ele pode fazer na nossa vida ainda nos dias de hoje. Eu deixo essa palavra aqui e que o Espírito Santo,
venha conduzir sua vida, da sua família, e que Jesus venha abençoar você e sua casa.